Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um chocotone trufado delicioso e acredite, é muito mais fácil do que você imagina. Então vamos para o recheio. Eu tenho aqui 300 gramas de chocolate blend, mas você pode usar o meio amargo ou ao leite, o de sua preferência. E uma caixinha de creme de leite. Levei ao micro-ondas de 30 em 30 segundos e fui mexendo até derreter totalmente esse chocolate e ele ficar bem envolvido no creme de leite. O próximo passo agora é cortar o topo e retirar esse papel que vem embrulhado, né, no chocotone. Eu estou utilizando o chocotone, mas você também pode fazer com aquele panetone tradicional de frutas, tá? Eu retiro então toda essa lateral. Eu acho que fica mais bonito, né? Depois de terminar, na hora de decorar também. E essa parte de baixo aqui eu deixo, tá? Isso aqui é uma base, né? Que vem nele embaixo. Então, isso aqui eu deixo até mesmo para não ter o perigo de furar o panetone ou pro recheio não vazar, tá? Então, eu corto aqui essa parte de cima como se fosse uma tampinha mesmo. Tenta cortar ele certinho para dar de encontro do outro lado o corte, para ele não ficar muito torto depois na hora que voltar esse topo pro chocotone, tá? Aqui eu começo então fazendo o corte no meio, mais ou menos uns 2 dedos, tá? De largura das laterais, para não ter o perigo de vazar o recheio. Vou cortando, cuidado para não encostar a faca até o final lá embaixo, tá? Para não vazar o seu recheio. Faço aqui o corte no meio. Depois que eu faço o círculo, eu viro um pouquinho a minha faca e vou passando novamente por cima do corte que eu já fiz. Assim fica mais fácil para começar a remover aí o miolo do chocotone, tá? Então, aqui já tirei a primeira parte. E agora é só ir tirando aos pouquinhos aí, mais um pouquinho. E aí você vê até onde você quer tirar, tá? Eu vou fazer aqui um chocotone bem trufado, bem recheado. Então, eu tirei até lá embaixo, acho que eu deixei um dedinho de chocotone lá embaixo, tá? Mas dessa forma aqui, indo com cuidado para não ter o perigo de furar aí o seu chocotone, tá bom? Bom, miolo retirado então. Agora eu já vou pegar lá o recheio, né? Que é a ganache para poder começar a montagem aqui então desse chocotone trufado. Começo jogando um pouco dessa ganache então lá no meio, coloco um pouquinho e aí eu vou intercalando camadas de chocolate com algumas com camadas de chocotone, tá? Esse chocotone que tá aqui na lateral que eu removi ele para poder rechear, ele vai voltar para dentro de novo, tá? E aí é só ir colocando os pedacinhos que vai dar tudo certo. Eu prefiro picar, tá? E não colocar o pedaço inteiro. Eu acho que fica melhor dividido, né? O recheio fica mais distribuído. Então é só fazendo camadas, né, de chocolate e chocotone até chegar até o topo e a gente finalizar com a tampa ali do chocotone. Agora já estou fazendo aqui a última camada de recheio, tá? Aqui pode colocar uma quantidade que passe um pouquinho do topo. Eu vou espalhar por toda a lateral, porque esse recheio aqui ele vai servir como uma colinha para a gente poder colocar o topo do chocotone, tá? Se correr um pouquinho de chocotone nas laterais, aliás, de chocotone não, de recheio nas laterais, não tem problema porque eu vou cobrir ele, tá? Então não tem problema se escorrer um pouquinho aí não. Na hora de voltar o topo do chocotone, tenta encaixar bem certinho exatamente no corte onde você fez para não dar diferença, tá? E para decoração, eu vou utilizar aqui aproximadamente umas 20 gramas de chocolate branco, que eu já derreti no micro-ondas, tá? Para derreter o chocolate branco no micro-ondas, leve de 15 em 15 segundos. Tome cuidado porque o chocolate branco ele queima muito rápido. Aqui eu tenho 3 sonhos de valsa e tenho também aqui mini torrones.
E agora vamos para a parte de decoração. Eu começo jogando essa ganache aqui por cima. Vou deixar escorrer sim, porque eu quero cobrir todo esse chocotone com esse recheio aqui, tá? E aí é só jogando aos pouquinhos, pelas laterais, um pouquinho no meio, como você achar melhor, desde que você cubra todo o seu chocotone para ele ficar bem chocolatudo. Eu tô usando aqui esse pincelzinho de silicone, que eu acho que é mais fácil para espalhar, né, para cobrir ele, principalmente nas laterais. Mas se você não tiver, dá para fazer com uma colher também, tá? Usa a parte de trás da colher que você também consegue. Já cobri todo ele, não tem problema se sujar o prato aí, depois a gente remove ele desse prato e passa para outro, tá? Eu cortei os meus bombons ao meio e fui colocando, distribuindo ali de uma forma que eu achei que ficou bonito, né? E coloquei os torrones também. Essa cobertura aqui, ela não vai ficar mole, tá? O recheio também não vai ficar mole, ele vai ficar um pouquinho mais consistente, tá? É que a ganache eu acabei de fazer e ela ainda tá um pouquinho morna, por isso que ela tá molinho assim. Mas o resultado final vai ficar uma ganache aí mais cremosa, tá bom? E aí eu fui colocando aí então os bombons em cima, a parte de cima redondinha do bombom eu coloquei pra cima e a parte de baixo eu deixei o recheio à amostra. Agora eu vou finalizar então com o chocolate branco. Eu coloquei ele nesse saquinho, um saquinho próprio para armazenar alimento mesmo. Aí eu vou cortar então o biquinho do saquinho e vou começar a jogar esse chocolate branco por cima para fazer uma decoração bem bonita. E um contraste, né, do chocolate preto com o branco. Eu levei ele na geladeira por aproximadamente 1 hora só para essa cobertura do chocolate branco poder endurecer e a ganache também terminar de esfriar, né? Eu vou cortar aqui então. Ah, e também eu troquei o prato, tá, gente? Eu vou cortar aqui então para vocês verem agora o resultado final e como fica aí a consistência, né, dessa ganache no meio do chocotone trufado. Como vocês podem ver, então, ele ficou bem recheado. A ganache ficou bem cremosa. Gente, isso aqui ficou uma delícia, sério, ficou muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto como ficou cremoso esse recheio. E essa quantidade de recheio dá certinho para rechear ele muito bem recheado e para cobrir também tranquilamente, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tenham todos um ótimo ano novo. Fiquem com Deus, tchau, tchau e até o próximo vídeo.